Olá, ser iluminado! Mais uma vez aqui com vocês para trazer o 7º processo do livro Peça e Será Atendido, que nós estamos aqui juntos compartilhando essa experiência. E o 7º processo trata-se da avaliação dos sonhos. E aí, você se lembra quando você sonha? Você costuma se recordar do que você sonhou durante a noite ou durante o seu horário de sono? Eu sempre tive dificuldade para lembrar dos meus sonhos. Eu sabia que eu sonhava, mas não conseguia me lembrar do que eu sonhava. E não conseguia, realmente, era como se eu acordasse e tudo apagasse. Eu não conseguia realmente ter essa conexão com o meu sonho. E quando eu comecei a praticar esse processo aqui, eu comecei a ficar mais perceptiva, mais atenta, e aí eu comecei a me recordar dos meus sonhos e comecei a usufruir melhor desse processo aqui. Então eu vou explicar para vocês também qual o benefício que se tem de lembrar dos sonhos. Não é apenas lembrar, o que significa isso? Mas antes de explicar isso, aproveita, já curte aqui esse vídeo, clica no sininho aqui, se inscreve, ativa o sininho da notificação para você receber o vídeo sempre que eu fizer uma gravação nova. Então, esse processo, ele pode ser praticado da avaliação dos sonhos também por quem está na escala de 1 a 22. Então, qualquer nível que você tiver na escala de emoções, você pode praticar esse processo e deve. Lembrando que se você chegou agora aqui e não conhece a escala de emoções, ou se você já conhece e quer revisar ela novamente, aqui embaixo tem um link com a escala de emoções, que é de 1 a 22. E aí você sempre vai verificar em qual desses níveis você está, para você poder aplicar o processo corretamente. Se você não estiver na escala mais adequada, não é que você não pode fazer o processo, você pode, mas talvez você não tenha todos os recursos necessários. Mas nesse caso aqui da avaliação dos sonhos, você pode fazer em qualquer escala que você tiver, em qualquer uma das escalas que você tiver, que vai dar certo, tá? Ele serve para qualquer uma delas. E eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho que eles trazem no livro, justamente para vocês entenderem a importância de se recordar dos sonhos que a gente tem. Aquilo com que você sonha está sempre sintonizado com o que você estava pensando. Como cada um dos seus sonhos é uma criação sua, é impossível sonhar com alguma coisa que não tenha sido criado através de seus pensamentos. Então, os sonhos, eles são um reflexo daquilo que a gente pensa quando a gente está no estado de vigília, que é o estado que a gente está acordado. Então, nesse momento, nós estamos num estado de vigília. Quando a gente sonha, a gente simplesmente faz uma projeção daquilo que a gente vivenciou quando a gente estava nesse estado de vigília. Detalhe, os sonhos conseguem interpretar o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, é muito poderoso isso. E aí eles continuam. A forma como você se sente em relação aos seus pensamentos poderá se manifestar em seu estado de sonho. Por isso, sonhos podem ser muito úteis para ajudá-lo a entender o que você é no seu processo de criação quando está desperto. Se você está criando alguma coisa que não quer, é mais fácil mudar a direção dos seus pensamentos antes de que eles se manifestem do que esperar para mudar depois da manifestação. Então, isso é mais uma prova de que a gente precisa, a todo momento, gente, tomar cuidado com aquilo que a gente assiste na TV, que a gente escuta. Por quê? Porque às vezes a gente assiste algum filme muito pesado antes de dormir, com muita violência, e aí o que acontece? A gente sonha à noite com aquele filme, com aquela matança, às vezes a gente se imagina lá no filme. Isso significa o quê? Que os meus pensamentos estavam vibrando naquela frequência.
E aí depois a gente não sabe por que as coisas ruins acontecem com a gente. Mas acontece por quê? Porque às vezes eu fico vendo noticiário, vendo lá a TV fazer um maior sensacionalismo, que milhões de pessoas morreram, que o mundo vai acabar, que tem milhões de pessoas sendo violentadas, mortas. E eu não estou dizendo que isso não acontece. Nós sabemos que isso acontece, mas me fale, criatura abençoada, o que muda na sua vida saber que uma mulher foi estuprada, foi violentada, ou que uma pessoa foi morta, foi assassinada? O que muda na sua vida, criatura? O que isso agrega para você? Vai trazer para sua existência mais medo, mais dor, mais revolta. E é isso que você vai continuar atraindo, porque quando você assiste, você emana essa vibração e aí Deus pensa assim, ué, ele tá gostando, manda mais disso para ele, manda mais disso e mais disso vem vindo. E cada vez mais você vai ver casos de pessoas sendo violentadas. Por quê? Porque se você acredita nisso, o universo vai confirmar. Olha, ele acredita, vamos mandar mais disso para ele. E aí quando vem, você ainda fala assim, ó, tá vendo? Eu não falei que tá tendo muita violência? Lógico que tá, criatura, porque teu foco tá no lado errado. Começa a olhar as coisas boas da vida. E aí você vai falar assim, olha, tá vendo? Eu não falei que tem gente prosperando, que tem gente se dando bem na vida, que tem gente sendo feliz. Eu não falei? Então, tudo é questão de mudar o foco. Mas vamos voltar aqui ao exercício. Então, como que você deve praticar o exercício se de repente você tem uma dificuldade para lembrar dos sonhos como eu tinha? Quando você for se deitar, você vai então se deitar, preparar sua rotina ali na hora de dormir, e aí você vai repetir essa frase que eu vou falar agora. Se você tiver dificuldade de lembrar, anota num papelzinho, anota no celular ou põe num papelzinho debaixo do travesseiro e repete toda noite até que você vai decorar ela. Antes de ir para a cama, então, quando você deitar na cama e estiver preparado para dormir, você vai dizer em pensamento ou em voz alta, a maneira que for mais fácil para você. Desejo descansar bem e acordar descansado. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. Então, é muito simples, vou dizer de novo. Desejo descansar bem e acordar descansado. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. E aí você dorme e quando você acordar no dia seguinte, você vai, a hora que o seu despertador tocar ou que você despertar naturalmente, antes de levantar da cama, você vai se permitir ficar mais alguns instantes e você vai falar para você mesmo, lembro de alguma coisa dos meus sonhos? E aí você vai deixar o seu subconsciente trazer essas memórias do sonho para você. Esse é o melhor momento para você fazer isso, antes de sair da cama. E ao começar a lembrar dos sonhos, você relaxa e tenta lembrar de como se sentiu durante o sonho. Não fique preocupado em lembrar dos detalhes. Apenas lembre-se da sensação que você sentiu no sonho. Você se sentiu feliz? Você se sentiu leve? Foi um sonho gostoso? Que você deu risada, brincou, estava feliz, estava alegre? Ou foi um sonho que você chorou, que tinha desespero, que você ficou com medo, que você ficou acuado? Por quê? Porque essa emoção significa o tipo do pensamento que você está gerando quando você está acordado. Então, essa é a importância de lembrar dos sonhos. Porque se você se sentiu bem, alegre, o seu sonho apenas é uma projeção do que você viveu durante o dia. Agora, se você teve um sonho tenso, que você acorda até com o corpo dolorido, ou você acorda chorando, soluçando, isso é um reflexo das vibrações que você tem alimentado durante o dia enquanto você está acordado. E aí você tem a oportunidade de identificar isso e mudar conscientemente o que você tem pensado durante o dia. E aí existem outros exercícios aqui que eu já postei, que aí você pode assistir os vídeos e ver qual melhor se encaixa para que você mude a sua vibração. E aí comentando, né, como me senti em relação ao meu sonho?
Você se acordou com um sonho que trouxe bem-estar, pode ter certeza que seus pensamentos dominantes em relação ao assunto se dirigem às manifestações que você realmente deseja. Quando acorda de um sonho que trouxe um sentimento desagradável, saiba que seus pensamentos dominantes estão atraindo algo que você não quer. Então, nesse caso, você toma uma nova decisão e muda a manifestação por algo mais prazeroso. Se você quiser, você também pode fazer um diário e anotar, falar, hoje eu sonhei com tal coisa, não precisa ter muitos detalhes, mas você fala assim, hoje eu sonhei com tal coisa, me senti muito bem, muito alegre, muito tranquilo, foi um sonho gostoso. Ou não, você vai anotar, hoje sonhei com tal coisa, me senti triste, deprimido, eu chorei, me senti acuado. E aí você vai praticando esse processo ao longo dos dias e vai vendo se a sua vibração está melhorando, porque o seu sonho vai demonstrar isso para você. Então você pode trazer isso para a sua realidade. Importante. Você não cria enquanto dorme, então nós não criamos nada enquanto estamos dormindo. O sonho é uma manifestação do que pensou durante o estado de vigília. Mas, estando acordado, quando pensa sobre o sonho ou fala sobre ele, esses pensamentos afetam as suas futuras criações. Então, gente, os sonhos são norteadores de que nós estamos no caminho certo. Eles vão nos mostrar como está, serve como uma bússola, né? Para mostrar se a gente está indo na direção certa. São sensores que ficam ativados, como se a gente estivesse chegando perto de uma panela quente. A gente não precisa pôr a mão na panela para saber que a panela está quente. Às vezes, só de chegar próximo, a nossa pele já sente o calor e já manda um aviso para o nosso cérebro falando, olha, a panela está quente, não põe a mão. E aí o que a gente faz? A gente se afasta. Os sonhos é a mesma coisa. Se você sentir um mal-estar durante um sonho, é porque durante o dia você tem tido pensamentos incorretos, pensamentos que te fazem sentir mal, pensamentos com baixa vibração. E aí você tem a oportunidade de mudar isso. Tudo está à sua mão, ao seu controle. Você decide o que você quer. Não é outra pessoa que decide. Você pode estar na situação mais desafiadora que você imaginar. É você que decide permanecer nela ou sair dela. É você tem o controle da sua vida nas suas mãos. Não entregue esse controle para ninguém, porque ninguém pode manipular esse controle além de você. Só você. Então faça isso, veja como está o seu termômetro de emoções e se no primeiro dia não der certo, você não lembrar dos seus sonhos, continue fazendo porque vai dar resultado. E se um dia ou outro você sonhar e não se lembrar, tá tudo bem, gente. E aí vocês começam a ficar mais conscientes durante o dia e perceber. Às vezes a gente tá tão tranquilo, tão em paz, que a gente às vezes nem sonha, não tem nada para lembrar, porque às vezes a gente tá tão zen, num estado tão gostoso. Então apenas vá praticando dia a dia. Tome cuidado com o que você assiste antes de dormir, com o que você assiste durante o dia e vá mudando as suas vibrações e colhendo os frutos. E aí conta aqui pra mim se você tá lembrando dos seus sonhos, se os seus sonhos estão sendo agradáveis, felizes ou se não estão também. E aí a gente vai mudar junto essa vibração aí para que você tenha uma vida plena e feliz. A minha mais profunda gratidão por você estar aqui comigo novamente e aloha!